O conteúdo desse vídeo é sobre Torá. Vamos ver o que significa Torá, o que é a Torá. Vamos entender isto neste vídeo. Então, Torá, aqui está a palavra Torá em hebraico. A palavra Torá, ela significa ensino. Então, esse aqui é o significado desta palavra, ensino. A palavra Torá significa ensino, seja a instrução de um sábio ao seu filho, ou a instrução de um sacerdote aos discípulos, ou ainda a instrução de Deus ao seu povo. Esta palavra Torá, ela é usada 221 vezes no Antigo Testamento. Há um pensamento enganoso no mundo que presume que Deus cria suas instruções para limitar o homem ou punir o homem. Mas, na verdade, o Senhor usa seu ensino amoroso para poupar o homem da lei natural com que as coisas acontecem quando andamos sem a sua direção. Então, nós sabemos que muitas pessoas dizem que não querem saber desse Deus que pune, não querem saber desse Deus que limita, que proíbe, mas na verdade, Deus não limita, Deus não proíbe, Deus não pune. Apenas a humanidade, ela tem um curso a seguir. E existe um Deus que abençoa toda a humanidade, que criou a humanidade e sabe qual é o melhor caminho que a humanidade deve seguir. Só que, às vezes, o homem quer se desviar desse curso que Deus criou para ele. E quando ele se desvia desse curso e ele tem de Deus essa permissão através do livre-arbítrio que o homem adquiriu lá no Éden, então existem dois caminhos para seguir. Um que é o caminho que vai levar ele ao que ele pode achar ou pensar que é liberdade. Ele vai fazer o que ele desejar e o que ele quiser. Só que este caminho de fazer o que desejar, o que quiser, como a mente do homem está corrompida, vai levar ele a algo chamado consequências. Vai levar ele a bater com a lei natural das coisas. E essa lei natural vai trazer as consequências para ele. E muitas vezes as consequências não são boas porque as práticas não foram boas, de acordo com a vontade boa, benevolente do Eterno. E aí ele sofre as consequências e aí acha que é Deus que o pune. Ensinar é uma tarefa especial na escola da sabedoria e do sacerdócio. A maior fonte da doutrina das Escrituras é o livro dos Salmos. Ainda assim, a base desta doutrina está nos cinco primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses cinco primeiros livros também são conhecidos como a Torá. A Torá, que é o ensino, também é conhecida como esses cinco livros aqui reunidos. O ensino está associado com a unção do Espírito Santo. O Eterno é o mestre que ensinou a Moisés o que ele deveria fazer. Em Êxodo 4:15 está escrito: Você falará com ele e porá as minhas palavras em sua boca, e eu estarei com sua boca e com a dele, ensinando a vocês dois o que fazer. Moisés e Arão receberam uma incumbência de Deus para liderarem o povo na saída do Egito. O Senhor Adonai estava orientando eles sobre toda a trajetória, inclusive deu a eles a lei basilar, os 10 mandamentos, o Aseret Hadbrot, e dele nasceu todos os demais ensinos que Moisés compilou na Torá. Então, a lei que dá base a toda a escritura é o Aseret Hadbrot, são as 10 palavras que a cristandade chama de os 10 mandamentos. Então, aquela escritura, ela
traz todas as outras empilhadas em cima dessa estrutura de base. No livro de Deuteronômio, a palavra ensino se amplia, demonstrando que a lei tem um sentido amplo, que abrange a história, as regulamentações e as suas interpretações e exortações. Ao longo da história de Israel, o pecado e a desobediência atingiu um nível tão alto que o Eterno trouxe uma esperança para eles, escrita em Jeremias 31, 33. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá dentro deles e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará a seu companheiro, membros da sua comunidade ou a seu irmão. Conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa aqui foi uma promessa feita ao povo de Israel porque a corrupção do ensino havia chegado a um grau tão absurdo que o próprio Deus criou uma nova aliança com o intuito de extrair o seu povo da aliança feita com Moisés, porque o homem não suportava mais seguir o rigor do ensino, porque havia corrompido a forma como estava sendo interpretada o ensino de Deus, como estava sendo interpretado aquilo que Deus mandou Moisés escrever. Esta nova aliança, ela culmina na chegada do Filho de Deus, Yeshua, que de uma vez por todas perdoou os pecados e se tornou o único elo que liga o homem a Deus e definitivamente fica livre de qualquer intermediário que haja para que haja o quê? Uma total pureza nessa relação. Então, é o homem e Deus através de Yeshua, o seu filho, enviado para cobrir os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados através do seu sangue poderoso, de uma forma única e satisfatória. A interferência exacerbada do sacerdócio na relação homem-Deus arruinou o ensino deixado por Moisés. Somente na nova aliança, essa relação é recuperada e o homem passa a acessar o trono da graça de Deus por intermédio de Yeshua. E assim cada um é responsável por buscar o Senhor na sua essência, a essência de sua palavra, com o auxílio do Espírito Santo. A grande oportunidade do momento é o nível de relação que se tem através da leitura da palavra. Muitas profecias foram cumpridas e fica mais fácil perceber o que está por vir. Preparar-se para o encontro com o Messias Jesus é o alvo para todo aquele que entendeu a aliança com o Mestre. Se este conteúdo abençoou você, inscreva-se no canal da Mora Márcia Meneza e faça parte dessa comunidade de estudantes da Palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos, professores, líderes e todos aqueles que desejam conhecer mais profundamente as Escrituras em seu idioma original. Deixe seu comentário neste vídeo. Quero saber de onde você está nos acompanhando e que temas você gostaria de estudar aqui no canal. Ative o sininho para receber cada nova aula. E lembre-se, Ivri significa aquele que atravessa. E eu convido você a atravessar essa jornada de aprendizado comigo. Vamos juntos descobrir as riquezas das Escrituras, conhecer o original hebraico e ampliar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Eu sou a Mora Márcia Menezes e te convido a atravessar para águas mais profundas. Shalom.